Muito boa tarde a todas, todos e todes. Estamos aqui com mais uma live do TEIA Centro, do TEIA Online agora, na verdade, né? A gente segue ainda com as atividades todas virtuais, nosso espaço continua fechado por enquanto. Mas, enfim, a gente não tem novidades ainda a respeito de quando vai voltar a funcionar, porque, enfim, está dependendo de umas questõezinhas técnicas por conta da pandemia, né? Então, enfim, continuamos aqui com as lives e hoje eu tenho dois convidados especiais, que é a Carol Beltrán, da Maria Serigrafia, e o Alcides, do Amarelo Gráfico, que eles vão falar um pouquinho para a gente hoje sobre artes gráficas, vão falar um pouco sobre estampa, sobre comunicação, sobre arte. Enfim, a gente vai discorrer sobre vários assuntos aqui. E eu vou começar pedindo para que eles se apresentem, porque eles têm uma bio maravilhosa. Eu queria que eles mesmos falassem sobre, enfim, a carreira, sobre a formação, a área profissional, as experiências. Então é isso, vou jogar a bola aqui para vocês. Sejam muito bem-vindos, Carol e Alcides. É um prazer receber vocês aqui. E é isso. Carol, quer começar se apresentando para a gente, por gentileza? Posso começar sim. Muito obrigada pelo convite, estar aqui com vocês, fazer essas conexões, né? Mesmo que em meio à pandemia a gente dá um jeito, né? Se vira de alguma forma de trazer algumas trocas e as experiências que talvez a gente estivesse se encontrando no TEIA para a internet também, e outras pessoas puderem ver. Eu sou da Maria Serigrafia, né? A Maria Serigrafia é uma marca que eu criei em 2017, mas a minha formação vem de têxtil e moda, né? Eu sou da quarta turma lá da USP Leste. Me formei lá nossa, faz um tempinho já, em 2012. E desde então eu segui nessa área querendo criar algo para mim. E foi quando eu caí nas estampas da forma que eu queria, fazendo um curso do Alcides, né? Eu fui aluna do Alcides em 2015. E foi muito boa. A gente fez, eu acho que eu fiz uns 3 cursos dele em seguida sobre serigrafia, sobre estampas. A gente produzia assim muita coisa legal, né? Isso no SESC. E aí, em 2017, eu montei a Maria Serigrafia, mas eu já tive outras marcas, outros projetos, tive projetos com a CID. A gente ainda segue, né, fazendo coisas juntos. E isso é a parte mais bacana. Hoje em dia eu estudo pedagogia, porque eu acabei indo dar aula, eu também dou aulas de serigrafia, né? Trilhei os caminhos do mestre. E é muito bacana fazer essas trocas, o ensino, ver o que as imagens, né, e as artes gráficas podem trazer também como informação, além dessas trocas que a gente tem das aulas, né, das dinâmicas das aulas, que são coisas que eu sinto bastante falta agora na pandemia. Aí o Alcides pode falar agora um pouco dos projetos dele. Então, pessoal, boa tarde. Obrigado, Ramone, pelo convite. Carol, saudade. Fala saudade, né? Mas a amiga teve aqui em São Paulo, a gente acabou não se vendo, uma loucura. Mas, né? Porque a Carol está em Florianópolis, tá? Para quem não sabe. Sim. E eu e o Ramone estamos em São Paulo. Você está em São Paulo, Ramone? Tá, estamos em São Paulo. E aí, eu estudei artes visuais, lecionei por muitos anos no ensino formal. Depois eu dei aula de serigrafia por alguns anos com a Roberto, uma artista. Depois comecei a dar aula sozinho. E aí, em 2016, nasceu o Amarelo Gráfico, porque nas aulas que eu dava, a quantidade de criadores era enorme. Assim como a Carol, designer, artistas, pessoas de diversas áreas, e todo mundo tinha uma questão de como faria os seus projetos. Ah, eu quero imprimir tal coisa, não consigo. E aí, nesse meio tempo, eu também comecei a trabalhar com outras formas de impressão. Comecei a trabalhar com offset, digital, adesivo, uma série de coisas. E aí o pessoal começou a me procurar. Inicialmente, eu comecei a trabalhar com essas outras impressões para dar aula, mas todos os dias tinha um artista, um designer, alguém falando: olha, mandei um projeto para uma gráfica e deu errado. Você quer me ajudar? E aí eu comecei a ajudar de uma maneira muito informal, assim, muito sem nenhuma pretensão.
E aí, quando eu vi, eu não estava mais dando aula, eu estava só fazendo esses projetos para esses profissionais. E aí, o amarelo gráfico, eu não trabalho com... O meu mercado, ele é 100% o pessoal das artes, da criação, da moda, do mercado criativo. Então, e aí, de um em um, já estou aí no 6º ano. E conheci a Carol, né? Conheci pessoas incríveis nesse rolê, né? A Carol é uma delas. E então, eu queria começar com uma pergunta, que eu acho que é uma pergunta que bastante gente tem, que eu vejo, assim, né, em alguns meios, sobre o que é a serigrafia em si, que é uma arte, né, a gente vê que isso é falado, mas as pessoas às vezes não sabem exatamente como ela se aplica. Então, se vocês puderem explicar um pouquinho para a gente como funciona, como é aplicada e como vocês chegaram exatamente nesse ponto de trabalho, de expressão de arte. Quer começar, Carol? Posso começar? Assim, a Começa. serigrafia é uma forma, né, da gente imprimir coisas, né? A gente trabalha com uma tela, a gente revela uma tela, e dessa tela a gente pode transferir para diversas formas, né? Diversas superfícies, assim. Ela, dependendo da tinta, ou dependendo, você consegue colocar, acho que em qualquer lugar, né, Alcides? A gente consegue colocar em Carol, qualquer coisa. vai falando que eu vou pegar uma tela para mostrar. Ótimo! Eu adoro isso, né? Tanto Vai que aqui falando aí. atrás, aqui é tudo impresso através, né, de serigrafia. Esses daqui Aqui que estão também. Enquanto eu decorando. vou lá, vocês olham. A gente faz trabalhos, eu tenho, né, a gente pode de várias formas, aí a camiseta também, eu fiz, né, que ainda tem vários caminhos, né, eu ainda trabalho com merchandising de banda, eu faço as minhas coisas da minha marca, eu trabalho, sim, tem muitas plataformas mesmo, então, dependendo, a gente pode estampar no vidro, no tecido, no papel, e aqui, agora ele com a tela é mais fácil, porque as pessoas às vezes também não têm noção do trabalho que às vezes um pouco dá, é um pouco diferente, a gente não é uma impressora, sabe? A gente depende da tinta, depende da temperatura do ambiente, a gente depende... até o jeito que a gente passa assim o rodo, ele influencia, né? E o muito legal disso é que nunca vai sair uma igual à outra. Então, são sempre peças únicas. Então, a gente vai ter, quando você vai, tipo, oferecer um produto, né, para a pessoa, só aquela pessoa vai ter daquele jeito, porque só naquele momento a tinta vai estar daquele jeito, né? Depois você passa o rodo de outra forma, depois você... E isso é, é algo que é muito encantador para mim, assim, né? Eu gostava muito de revelar tela, eu não sei quantas telas eu revelei no curso do Alcides. Eu falava a todo mundo, deixa que eu faço. Eu adorava muito, porque é muito mágico, assim, né? A gente, às vezes, fazendo assim pela tela, não tem noção, que é a sensação que é quando a água bate na tela e o desenho aparece. Assim, ó, sério, eu me emociono até hoje. Sim, eu tenho vontade de eu chorar também. na hora que você vê aquele negocinho. É muito lindo, de arrepiar. Eu gosto muito, eu sou apaixonada, né, pela arte. Então, é muito bonito você ver tudo isso, e é meio, às vezes, que não dá para ter uma noção de como é tudo produzido, mas, assim, a gente tenta explicar, né, é que eu sou tão visual que eu não consigo, né, ainda bem que ele foi buscar uma tela, mas eu também tenho as coisas aqui no fundo. E aí depende da quantidade de cores, você pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 10 cores, né, e aí cada cor vai ter a sua tela, então tem que ter também um pouco de habilidade, né, com a parte de design gráfico. Eu era uma topeira, assim, hoje em dia eu tenho uma professora muito boa, eu já melhorei bastante nessa parte, então tem que ter mais ou menos uma noção, e ao mesmo tempo é muito legal, porque assim, eu tive muitos alunos grafiteiros aqui, e eles pichavam muito. Então, canetão, bombe, tinha muita coisa, e a gente começou a produzir, através dessas experiências de aula, fotolitos não só digitais, né, mas os são feitos à mão. E aí vai, faz aquele famoso oleolito, né, deixar a folha mais transparente, com óleo de cozinha mesmo, assim, é um processo muito artesanal do jeito que eu faço, a gente, tipo, é muito tudo que você tem em casa. E aí a gente conseguiu fazer telas, fazer camiseta, tenho alunos que venderam as camisetas dos bombes, das coisas que fizeram dele, vindo do grafite.
Então, são muitas possibilidades. Aí agora acho que o Alcides já pode mostrar a telinha que ele foi buscar. Aquele que saiu, voltou, saiu de novo para pegar mais coisas. Então, aqui é o seguinte, essa tela, gente, tudo que é live que eu faço, eu mostro a mesma tela. Então, acho que as pessoas acham que eu só tenho essa, mas é que eu sou uma das minhas telas favoritas, né? Aqueles. Que é essa tela aqui. Não sei se dá para todo mundo ver. Opa, deixa eu ver. Isso. E agora sim. Foi, né? Que é esse cartaz aqui. Nossa, o enquadramento tá ótimo aqui, né? Tá dando para ver bem. Eu vou deixar só você na tela, que acho que dá É que eu para tô ver com melhor. Foi? Ó, é essa tela, que é esse cartaz. Deu para ver bem. Deu? Sim, Agora sim. Foi. Inclusive, esse cartaz, ele tá aqui atrás de mim, também, em algum lugar. Tá ali. Gente, é muito engraçado, né? Que eu tô espelhado, então eu tô fazendo uma coisa, vendo outra. É Né? muito estranho, né? É doido. Mas, assim, a serigrafia, assim, ela é uma técnica que antes ela nem era para as artes. É uma técnica, é gráfico, né? Então era usado para fazer cartaz, a publicidade usava muito, embalagem, camiseta. E aí depois as artes se apropriaram da técnica e a serigrafia tem 1 milhão de formas de fazer, né? Eu não sei se a Carol falou sobre isso na hora que eu saí correndo para buscar a tela, mas dá para fazer serigrafia, para fazer a serigrafia artesanal, dá para gravar uma tela, dá para fazer com stencil, dá para fazer com giz de cera. O céu é o limite. E aí você imprime papel, vidro, metal, você imprime tudo que você quiser. E o bom da serigrafia é que ela é uma possibilidade barata. Sim. Ela é democrática, dá para fazer. Tem gente que faz serigrafia em um super ateliê, com equipamentos, 1 milhão de coisas. Eu e a Carol já fazemos de uma forma bem artesanal mesmo, né? Fazemos em casa com emulsão, recorte. Nossa mesa de gravação é super artesanal também. Então a nossa pegada a serigrafia na nossa vida é como se fosse um computador. Você vai viajar, você leva. Então, eu trabalho com serigrafia, vou ficar um tempo em determinado lugar. Vai. Né? É rápido, é prático, todo mundo faz. E é legal porque tem uma coisa de arte. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Porque tem uma pegada de arte, mas ao mesmo tempo tem uma pegada de comércio, né? Então dá para fazer camisetas, os lambilambes que tem aqui atrás, que tem na Carol. A camiseta da Carol deve ser da marca dela. É, né? Da banda. É de uma banda que foi muito legal, porque é uma banda que eu era muito fã e ela acabou. Era minha banda predileta na adolescência e eles voltaram em 2015, 2016, eu acho, 2015. E aí, em 2018, né? A pandemia deixaram vocês perdidos nos anos? Eu ainda tô perdida. 2018, porque 2019 não existiu. É isso, né? Não, Não, 2019, porque 2020 não existiu. Essa que é a conta que tem que fazer, 2020, certo? E aí, em 2019, convidaram para eu ter uma arte exclusiva da banda, que eu estampasse, e que eles têm eu escolhi essa camiseta justamente porque eles têm esse discurso de valorizar o pequeno, de valorizar a produção própria e valorizar o trampo de uma mulher.
Então, eles vieram e falaram, Carol, você quer fazer? Aí eu, tipo, assim, tremendo de medo, falando, como é que eu gosto? Será que eu consigo? E ficou esse trabalho incrível. Nossa, ficou A arte lindíssimo. do André, e assim, foi feito na minha mesa, que a minha mesa de luz, eu posso contar assim, como que ela foi feita. Se vocês quiserem um dia, eu dou um tutorial dos lixos de Florianópolis. A minha mesa de luz, a base dela são 2 caixas de feira, que o que eu fiz? Eu coloquei um papelão envolto de alumínio, né, para dar um reflexo, para fechar os vãos dela. Coloquei 2 lâmpadas, se eu não me engano, de 25 watts cada uma, comuns. E aí, por ser baixinha, né, eu coloquei essa lâmpada ainda, ela funciona super bem. E eu usei um vidro de fogão, porque aqui a gente encontra várias coisas na rua, inclusive fogões, geladeira, armário. E aí eu só adaptei o vidro e coloquei ali em cima. Então, ela é da forma mais artesanal e mais prática. Que é isso que o Alcide estava falando, assim, eu mudo de uma casa para outra, assim, numa facilidade, o ateliê, porque é só carregar as caixinhas, ainda dá para pôr umas tintas, negócio ali dentro e já era. Mas é o quanto tudo isso é versátil, e no curso eu ensino, meus alunos também têm essas possibilidades. Existem mesa de R$ 2.000, com regulador de tempo, com LED e tudo mais. E aí tem essa minha que eu faço e ela acontece. O produto final, ele acaba sendo o mesmo. Né? A gente consegue ter uma camiseta estampada. Mas quais são as possibilidades? Será que o quanto que a gente tem que investir nisso tudo? Né? Será que precisa de todos aqueles amparatos que a serigrafia pede? Você pode olhar, às vezes, uns kits na internet, tem esticador de tela. Eu nunca nem sei usar aquilo, porque eu nunca usei aquilo. Não sei, assim, nem como prende, porque eu faço tudo na mão. Então, são várias formas que talvez a gente queira, né? Estou ligando ao empreendedorismo, né? A gente querendo ter o nosso negócio, que às vezes são coisas que a gente não precisa, sabe? Tem coisas que são boas, né? Elas têm algumas facilidades, mas eu particularmente não me adaptei nunca, nem quando eu tive a possibilidade de comprar uma, entende? Então, são várias formas que a gente pode fazer a serigrafia, e isso que é o legal, isso é o legal do artesanal, né? E é legal também o comum, né? Que é como que a gente fala sobre o que nossas estampas também falam, né? Que foi uma das coisas que a gente sugeriu de tema, assim, na live. E o quanto é representativo, né? Tudo isso, e quanto que a gente pode falar, já partindo já do desenho que o Alcides trouxe, né, sobre a greve. As minhas camisetas também são com cunho bem político, bem, assim, eu tenho um marco bem antifascista, bem antirracista, antissexista, anti-homofóbico. Então, a gente traz esse posicionamento nas nossas artes também. A gente vai de encontro com essas pessoas que querem expressar algo e trazem isso de acordo com a tua arte, né? E aí a gente tem que começar a falar assim, eu tenho essa aqui de banda, e aí a gente vai indo, né? Aqui o Ska também, a minha estampa da ZL, e assim vai indo. Eu Você acho tocou em que... pontos muito legais agora, e tem até uma pergunta aqui que acho que dá para a gente conectar algumas coisas, para a gente ir meio que por partes, mas vamos lá. A Paula de Freitas Lopes colocou aqui uma pergunta para a gente. Como assim oleolito? Acho que você estava falando aquela parte do óleo, né? E ela quer saber, e também conectar agora com essa questão que você traz, né, da facilidade de você mudar de um lugar para o outro, de adaptar, né, da acessibilidade da serigrafia, né, para pessoas que querem, né, enfim, ter mais contato com esse tipo de arte. E aí, como é que vocês enxergam, né, essa questão, assim, da acessibilidade? É uma arte realmente fácil de, enfim, ser disseminada? Enfim, qualquer pessoa pode começar a fazer? Como é que vocês enxergam essa questão? Inclusive, eu estou aqui no celular e eu estou olhando o computador também, conectado aqui na nossa transmissão, e aí eu tinha visto a Paula falar do oleolito, né? É que assim, Paula, para fazer a tela, né, que eu mostrei agora há pouco, precisa de um fotolito. Tem todo um processo gráfico. Então, esse fotolito, ele é feito com papel, que chama laser film, tem todo... Pegam lá, Carol, daqui a pouco a gente está com tudo aqui na live, né? E aí,
tem todo um processo para fazer o fotolito. Na serigrafia artesanal, isso, olha aí, ó. E aí, na serigrafia artesanal, no lugar de nós fazermos um fotolito com laser filme, numa gráfica, da maneira tradicional, nós imprimimos um papel sulfite, uma impressora caseira mesmo, e passamos óleo de cozinha nele para que ele fique transparente. Mais ou menos, quem nasceu ali nos anos 80, mais ou menos, e fazia mapa na escola com papel vegetal, precisa dessa transparência. Então, a gente fala óleo, a Carol falou oleolito, porque é um fotolito que ao invés de fazer com um papel que chama laser filme, esse fotolito foi feito com folha de sulfite mesmo e óleo de cozinha. Por isso que tem esse trocadilho aí. Acho que a Paula falou que a gente está meio doido aqui. E aí, né? E aí a Paula falou aqui também, né? Não sei se eu posso falar da outra pergunta dela. E o oleolito tem uma coisa muito engraçada, que são das localidades, só rapidinho. Eu falava óleo aqui, né? E aí vindo de São Paulo, né? Para dar curso aqui. Aí as pessoas não entendiam muito bem, porque aqui chamam de azeite. Então é muito legal essas localidades, assim, essas adaptações. Então você azeita o papel aqui. É assim que fala, a técnica aqui não é. Mas eu falo que eu vou manter as minhas origens, minhas gírias, meu jeito de falar da quebrada, vou manter isso porque é a minha marca. Então, é muito legal isso também esses contrastes, né, de localização, que aqui no Sul eles falam azeitar o papel. Muito bem, a Carol está criando um novo idioma lá. E sobre a questão da acessibilidade, como é que vocês enxergam? Tipo, que a gente estava, a Carol trouxe, né, a questão de, enfim, a facilidade de alterar o lugar e tal, como é que vocês enxergam isso? Então, enfim, a pessoa que queira começar, como é que vocês enxergam? Sabe o que é legal? Aqui nós três, nessa conversa, um é público do outro. Então, a Carol é meu público, porque eu não atendo o cliente final, eu atendo os produtores, os artistas, enfim, quem produz para comercializar, seja fazendo o produto final para essas pessoas ou dando aula para que essas pessoas produzam, assim como é o caso da Carol. E você é o público da Carol, né? Então, nós temos aqui uma cadeia produtiva, que aí tem eu, a Carol, e chega no Ramone. E aí o que acontece é o seguinte, Ramone, o fato de ser artesanal possibilita que a Carol produza por um valor mais interessante para que a camiseta chegue até Ramone de uma maneira mais legal. E também, sem contar que não é um produto que você vai no shopping, por exemplo, e compra em uma loja que produz 200 mil unidades, assim, e vende no Brasil inteiro. Então, isso é muito bom porque possibilita ser um produto mais acessível para que todos comprem e, ao mesmo tempo, tem uma questão de exclusividade muito grande, né? Então, isso eu acho que são os pontos que eu acho os mais importantes, assim, pensando de quando sai da minha mão, vai para a mão da Carol, tanto de duas maneiras, né? Se a Carol fala, olha, eu não quero produzir, eu quero que você produza e eu passo para os meus clientes. Então, eu consigo passar um preço bem interessante para a Carol, repassar para os seus clientes e ela se preocupar só com as estratégias de marketing, de como ela vai vender, de como isso vai chegar ao público dela. E todo mundo lucra, todo mundo sai ganhando, e o consumidor final ainda tem um produto personalizado, bacana e por um bom preço. Como também é legal se eu falar, Carol, se a Carol vir e falar, olha, Cides, eu não quero fazer seus cursos, eu não quero aprender, eu quero fazer, aliás, não quero que você terceiriza a minha produção, eu quero que você me ensina e eu vou produzir aqui. E aí também é legal porque quando eu passo,
essas informações para a Carol possibilita que ela também tenha uma produção artesanal. Eu acho que ganha produtor, ganha fornecedor, o cliente final ganha, todo mundo fica satisfeito. Sim, e eu acho que também da facilidade é assim, assim, eu não vou dizer que é pouco, sabe, Rony? Mas é que eu já acostumei, talvez, assim. Né? Mas assim, a gente tem uma certa facilidade de criar coisas a partir dessa técnica. E aí eu acho que sim, a gente consegue transportar. Eu trouxe meu ateliê de São Paulo para cá, né, já não era muita coisa, eu montei ele aqui, e assim, eu tenho alguns problemas bons de, tipo, por exemplo, onde guardar as telas. Né? Se tem muita tela, a gente tem esse problema, né? Que aí, quanto mais variedade você vai tendo, você vai guardando ela ali para você poder estampar. Eu consigo, se for algo pequeno, né, não for uma grande produção, eu faço aqui, tipo, dependendo da média de vendas, né, eu consigo fazer com eu tenho só um berço de mesa, e tenho umas adaptações de berços, porque eu também faço camiseta infantil e bebê, né, que eu senti essa necessidade que não existiam coisas relacionadas politicamente, né, para crianças e para bebês, né, eu fiz uma Don't Touch It's Art, né, aproveitando um meme, né, da vida, e então, para crianças, para os bebês e tudo mais, então são coisas que dá, sim, para se adaptar, e dá, sim, para fazer. Você não vai conseguir, eu não consigo pegar uma encomenda de uma superprodução, porque eu não vou ter onde colocar, né? Eu falei berço, né? A gente está tão acostumado a falar com gente da área, é onde que a gente encaixa a roupa para estampar. Onde encaixa a roupa é o berço, que seria onde, né, a camiseta dorme ali, enquanto que a gente está fazendo. e, e assim, e é isso que o Alcides falou, a gente tem vários nichos, né? Eu já trabalho diretamente com o consumidor final. Então, eu conheço as minhas clientes, eu conheço as pessoas, o que, que eles gostam, o que, que eles não gostam. Boa parte delas, eu mantenho contato, eu sou uma pessoa que adora criar vínculos, então eu mantenho contato com eles, assim, a gente está sempre conversando sobre outros assuntos, outras pautas que são sempre levantadas, assim, né? E aí agora também, antes eu conseguia fazer as feiras, né? Eu trabalhava nas feiras e isso também trazia esse contato direto com o público, que é diferente do que o Alcides faz, né? O meu consumidor é o consumidor final. E é uma das coisas que eu mais sinto falta, né, até hoje, que são as feiras que aqui já voltaram a acontecer e eu decidi por mim não fazer, né? E o meu público grande também é um público de show. Eu faço merch de bandas, né? Eu faço tanto dos Camundongos, que é de São Paulo, quanto do Kamikaze, que é daqui de Floripa. E aí eu estava fazendo outros eventos com outras parcerias para levar as camisetas, para cuidar do merchandise de banda, que é algo muito legal, assim, traz muita informação, é muita troca, e eu sempre gostei muito de show, então eu falava que era o dia de eu trabalhar mais feliz, porque, nossa, você ia lá, você vai, curte o show, conhece gente, tem toda essa... E eu acho que é o que eu sinto mais falta agora nessa época da pandemia, né, de poder frequentar esses ambientes que, para mim, eu acho que ainda não valem a pena frequentar as feiras, né, por mais de eu estar numa cidade bem turística. E algumas coisas eu já até pensei em levar, mas menos coisas, assim, né, tipo, não tanto camiseta, essas coisas que tem que vestir, porque não tem, aqui é até proibido, né, provar. Então, pensar em todas essas outras formas, mas eu acredito que é fácil, assim. Você vai carregar um pouco de muamba, assim, um pouco de tela, um pouco de coisa, mas é tranquilo, você tira de letra, assim, aí depois você compra um armarinho e vai ficando ali, aí uma hora você vai ver que você está com um problema ótimo, que você fez um monte de estampa bacana, assim, falando sobre muitas coisas legais. E o mais legal também é que a pandemia, claro que trouxe várias questões financeiras. Eu acho que do maior produtor do planeta até o mais artesanal de todos sentiram esse efeito, né, no faturamento, numa série de coisas. Mas o bom de trabalhar com área gráfica, vocês não estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Ah, tá. É que o Ramone está falando, eu não estou ouvindo.
Ah, eu Ah, também agora não. meu microfone estava fechado, desculpa. Acontece! É a lembrança do século, aqui. O seu microfone está fechado. Não, é que eu estava falando e você gesticulando, estava ficando preocupado. Eu coloquei aqui uma pergunta na tela que era só, aproveitando o gancho do que você estava falando da pandemia, eu quis relacionar já com outra pergunta que a Paula fez aqui para gente, que é, vocês poderiam falar um pouco como tem superado esse período de pandemia? O mercado gráfico artesanal permanece ativo? E aí, só continuar o que você estava falando, mas desculpa te interromper. Não, imagina. E aí o que acontece é porque a gente sempre acha que o erro está na gente, né? Então eu estava com o microfone desligado e eu aqui achando que, né, doido aqui. Mas assim, e aí o mais legal disso tudo é que o mercado gráfico, ele é um mercado essencial. Então, uma empresa precisa de embalagem, uma empresa precisa de material de comunicação, as pessoas usam camisetas, blusas, sacolas, enfim. Então, a parte boa de trabalhar com o mercado gráfico é que durante a pandemia, por mais que o faturamento tenha caído, por mais que nós tenhamos, por mais que a gente sentiu, né, o efeito de tudo isso, por exemplo, eu só trabalho com o mercado cultural, mas em alguns momentos da pandemia eu fiz material para um laboratório que é uma das áreas que teve mais procura, né? Porque todo mundo queria fazer exame médico, todo mundo procurando testes de Covid. E aí eu, sem a menor crise, falei, não, eu vou sair um pouco do meu caminho, do meu público-alvo, porque eu preciso faturar. E aí eu estou e agora que o faturamento não voltou o que era antes, mas voltou, tá dando sinais, né, de melhora. Eu não quero abrir mão desse cliente que eu conquistei durante a pandemia. Então, entre um artista e porque os artistas praticamente pararam de trabalhar, né? E assim como a Carol, que trabalha com bandas, música, enfim, o mercado parou. E aí, se você trabalha com gráfica e o seu público não está ativo, né? Como você faz? Procura outro público. E aí eu procurei o público da área da saúde. E foi ótimo. E aí, no caso da Carol, por exemplo, as pessoas continuam comprando roupa, né? Isso é uma coisa que é um bem necessário, pelo menos no nosso modelo de sociedade, né? Então, as pessoas compram. E aí tem das diversas formas, né? Então, tem gente que, assim como eu tenho os meus cartazes aqui, que cresceu muito também a procura de pessoas querendo que eu personalizasse as paredes para que elas fizessem as suas lives. Então, tem uma série de formas que a gente vai se adaptando durante, mas eu acho que é isso, assim, a Carol tem o público dela que continuou comprando, ela continua, e eu acho também que o mais importante é você não parar de produzir, mesmo que o cenário esteja o pior possível, mesmo que você tenha que fazer outras coisas para faturar, mesmo que você saia do seu público, eu acho que produzir, apresentar uma produção nas redes sociais, mostrar para as pessoas que você, olha, tá tudo um caos, mas eu continuo estudando, continuo pesquisando, continuo criando, continuo vendo formas de me reinventar, mas a gente tem aqui a sorte de ser do mercado gráfico, né? Então, eu acho que, assim como as pessoas precisam de mercado, padaria, hospital, farmácia, o mercado gráfico, ele entra num ramo, se não essencial, quase, né? Eu acho que no meu caso eu tive algumas alterações assim, significativas, na verdade, porque logo que começou a pandemia, eu tinha produção para 3 eventos em Florianópolis e um evento em São Paulo. Né? Como eu vivo, né, minha família é toda de São Paulo, eu vinha para cá estudar. Eu ainda tinha um estoque da Maria Serigrafia em São Paulo para eu evitar de ir e vir, e eu também fazia os eventos em São Paulo, já que eu também tenho essa banda, né? Com merchandising em São Paulo. Então, isso, para mim, foi um mega susto, né? Porque eu estava trabalhando, na hora que o negócio
foi aqui, né, que eu comecei a pegar as bandas daqui, comecei a fazer os rolês daqui, comecei a fazer os eventos e tava super bacana. Todo mundo teve problema, sabe, de tipo, 3 eventos serem cancelados aqui e mais um que estava certo em São Paulo. Então, isso para mim foi um problema, porque eu tinha feito esse investimento, né? Eu fiquei também bastante aflita com toda a situação. Eu acho que a pandemia pegou a gente de um outro jeito, né? Eu tive, na minha relação assim pessoal, eu tava com passagem comprada para ir num chá de bebê, o que eu faço agora, sabe? Então é uma coisa que não tenho o que fazer. E foi muito legal que eu acabei direcionando toda essa vontade de estar junto, vontade de estar presente para as coisas dos nenéns que iriam nascer, né? Tanto o neném do baterista, né, dessa banda dos Camundongos, que ele veio, me contou, todo feliz que ia, tipo, nascer a Leona. Eu fiz roupa para a Leona, fui investir, estudar como que é, entender o porquê tem tão pouca gente, sabe, que faz coisas para bebês. E aí eu acabei direcionando, sabe, e a arte, né, é um escape para gente que ficou, assim, tanto tempo preso, né. Eu acho que quem desenha acabou desenhando mais, quem toca acabou tocando mais, assim, nos seus momentos mais aflitos. Eu acabei aprendendo muito da parte mais gráfica, né, que eu falava, eu sou uma podreira, assim, eu roubo, eu faço os negócios, aí agora eu sei mesmo onde que eu tenho que mexer, onde que tem que fazer. Eu afinei todo o meu Illustrator, agora, tipo, posso falar que eu sei mexer, né? Então, eu acho que foi isso. Uma estratégia que eu tive 2 vezes, né, que eu tinha 2 estoques, foi fazer uma liquidação das peças que eu levava para as feiras, né, porque eu trabalho, assim, a Maria Serigrafia, ela trabalha com peças por encomenda. Eu faço algumas peças para ter de pronta entrega nessas feiras. Então, essas das pronta entregas, eu fiz uma queima, né, fiz a grande queima de Natal e fiz uma outra, para fazer isso girar, para eu conseguir trazer mais produtos, para eu investir agora que vão sair nas bolsas, né? Agora eu também entro na parte de acessórios, que também dá para a gente fazer eco bag, dá para fazer bolsa, mochila, entrar nessa área assim um pouco com menos coisas com tamanhos, né? Menos prova, menos toque possível. E aí uma bolsa serve em todos os corpos, né? Independente de que corpo seja. E fica mais tipo, não sei, eu ainda tenho muito cuidado com esse lance da pandemia, sabe? Eu não tô, tipo, eu tenho que pensar no meu produto e das pessoas que vão comprar ele, assim, o quanto que isso circula, a quantidade de vezes que eu vou comprar material também diminuiu, eu tô concentrando mais, né? Aí eu brinco que aqui eu tenho que ir lá no continente comprar, né? Porque eu moro numa ilha. Então, eu concentro isso, eu ia toda semana, agora eu vou a cada 15 dias, né, mesmo porque aqui na cidade que eu moro, né, em Florianópolis, ficou 3 meses sem transporte público, aqui as coisas ficaram bem fechadas, né, agora também, né, já está totalmente ao contrário. Enfim. E, assim, eu acho que a gente também, esse lance da pandemia trouxe algo muito legal, e que foi alguma coisa que eu até falava assim para as pessoas, espero que fique, que é o do valorizar o quem está perto de você. Eu tenho sorte que é o que eu falei, os vínculos todos que eu vou acabando criando com os clientes, teve gente que fala assim, compra, depois você me manda, espera juntar, e aí eu vou também na transportadora poucas vezes na semana, porque é esse cuidado, sabe, que a gente ainda tem que ter. A pandemia não passou, a gente, tipo, não tá vivendo isso não é normal, isso que a gente está vivendo, as pessoas ainda estão morrendo. Então, é muito importante a gente também dizer que os prazos vão aumentar, que o preço das coisas aumentaram bastante também, assim, uma margem significativa, chegou a faltar algodão no mercado, inclusive. Eu tive que importar eco bag em São Paulo, várias outras coisas, porque aqui acabou. Então, eu acho que a gente tem que pensar em todos esses contextos, né? O Alcides ainda se virou, né? A gente brinca que a gente que vem ali, da quebrada, não, o pobre se vira de uma forma que é fabulosa. A gente ali, ZL da vida, mas o quê? Se vira, se virar, se vira, né? Tinha algumas coisas que podiam facilitar? Tinham, mas a gente sempre dá um jeito. Então, eu acho legal essa forma que o Alcides foi fazendo as coisas dele, eu também. Hoje em dia, eu não tenho, o estoque todo quase, eu consegui pôr, 2/3 dele nessa produção, né?
e criar novos clientes, novas pessoas, novas oportunidades, e pensar o quanto que também agora toda essa produção, e espero que as pessoas pensem mais nesse lado do artesanal mesmo, né? Porque teve uma conversa aqui conversar assim com os vídeos, o que a gente poderia falar, seria falar sobre mais, né, do artesanal. E que talvez as pessoas, quando pensam na gente como artesanal, imaginam a gente não uma grande indústria, não sei, mas só tem esse corpinho aqui, ó, para produzir tudo isso. Então, talvez, às vezes, já acontecem de, tipo, poxa, quer valorizar o pequeno, mas como que vai valorizar esse pequeno? É comprando, é investindo, eu faço promoção dessas coisas paradas e tudo mais, assim, que estavam ali, tinham uma outra finalidade, né? Não quer dizer que elas diminuíram de valor, eu só não podia ficar com o dinheiro parado esperando, porque eu pago, sei lá, tenho minhas contas, tenho aluguel, eu tenho muitas coisas para fazer, né? Que isso não parou, né, no meio da pandemia, mas os eventos pararam e o quanto que tudo isso influencia, né, no nosso dia a dia aqui. E a gente pensar que a gente, tipo, quando a gente pensa num produtor, né, num microempreendedor, que é o nosso caso, e o quanto que a gente produz, pensar que é valorizar o pequeno mesmo. Porque eu já passei por uma, assim, ó, ai, mas eu tenho um Instagram e eu queria produzir umas peças. Tem como você me dar desconto? Aí eu falo, eu vou estar tirando, sabe, do meu, assim, tipo, não tem como, né? O quanto a gente se valoriza. Tem uma coisa que são limites. Eu raramente vou fazer um valor, tipo, que dê para baixar, porque eu já sei que é o corre de uma banda para ter um merchandise, eu já sei o que é o corre de alguém para vender produto para se manter na pandemia, porque vivia de evento, ou vivia de alguma outra coisa. Então, aí quando chega, assim, umas coisas, e aí tem gente que, não sei, assim, tem que pensar, reflete mais sobre o que é valorizar o pequeno, porque, assim, já chegou a frase de falar, mas esse valor eu quase não vou ter lucro. Tipo, você quer realmente valorizar uma mulher que estampa, que produz, que está ali no corre, tipo, fortalecendo, ou você está pensando só o quanto você vai ganhar em cima disso, sabe? Então, a gente tem que pensar em tudo isso, pensar o que é um produto artesanal, pensar o que é a força de trabalho em cima disso, porque a gente é invisibilizado. Eu não sou uma impressora. E impressora ainda falha. Impressora ainda quebra, a impressora também dá a cansada dela, que nem a gente dá. Então, a gente tem que pensar tipo, quanto que é isso, né? Que nem você está falando. A gente não é uma marca também de shopping que você vai ter. Você tem uma exclusividade, né? Viu? A gente está recebendo algumas perguntas aqui. Na verdade, agora a gente recebeu várias perguntas. E a gente tem, enfim, quase 15 minutinhos de live ainda. Mas eu gostaria de colocar algumas aqui na tela, que eu achei bem legais. Antes de mais nada, só o Manu, que é um companheiro nosso, é lá do Teia Taipas, na Zona Norte de São Paulo, mandando uma boa tarde aqui para vocês. Manu faz a gestão do Teia Taipas e é artista também da Ecocultural. É bem interessante, depois, né, a gente pode fazer uma conexão entre vocês, uma nova parceria, talvez um encontro, né, entre empreendedores, para, enfim, a gente debater mais esse assunto, que tem muita coisa ainda para a gente debater. E aqui, enfim, agora eu vou pedir só para vocês serem um pouquinho mais sucintos, talvez, na resposta, para a gente dar conta, porque a gente ainda tem mais 2 ou 3 perguntas depois dessa. Mas a primeira que eu coloco aqui é do Fernando da Silva Oliveira. Ele fala: olá, boa tarde. Qual o pedido de arte com serigrafia mais curioso que já fizeram ou encomendaram para vocês? Nossa, Quem você quer sabe começar? que... Não, é porque é muito engraçado, porque todas as vezes que... Meu, isso acontece muito. Inclusive na pandemia aconteceu que vira e mexe aparece um cliente muito misterioso e aí o cliente fala assim, eu tenho, faz um orçamento, e aí eu preciso ver a arte para orçar, né? Porque a serigrafia você pode fazer 5 cores, uma cor, enfim, é muito específico o orçamento pela arte. E aí a pessoa fala, não, eu não tenho uma arte, mas aí eu falo, como você quer que eu fale o preço de uma coisa que não existe? E aí eu já sei mais ou menos como a história vai acabar e eu vou deixando o barco rolar até que chega o momento que a imagem chega. E geralmente é um falsificador. Então é alguém que está querendo falsificar a Nike. A Nike, inclusive,
dos falsificadores, a Nike é um hit, assim. E aí chega muita Nike, 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 Nike. E aí eu fico aqui, né? Às vezes uma marca lança uma coleção. Em 2016, a Nike lançou uma coleção. Ó, Nike, paga nós aqui que eu tô falando de vocês, defendendo. E aí era uma coleção que eram umas roupas floridas e o Nike estampado em preto em cima. Essa coleção fez muito sucesso. Foi em 2016, 2015, 2016. Olha o que eu recebi de gente querendo fazer aquilo. E aí eu falo não para todos, porque eu acho que tem um limite também. Né? A gente quer ganhar dinheiro, a gente quer faturar, mas eu acho que esse não é um caminho. Mas aí tem um rapaz que me procurou em 2011, mais ou menos, para falsificar marcas para ele. Eu falei que não ia rolar, e pelo incrível que pareça, hoje ele está muito rico falsificando. Então, é uma loucura essa galera, mas eu não faço, nunca faço, assim. Comigo já aconteceu para fazer coisa de banda também, assim, você fala assim, você trabalha com merchandising de banda? Trabalho, né? Tipo, é uma das coisas que eu mais gosto, né? As camisetas com cunho político, as camisetas de banda com cunho político, né? Então, você faz mate mais ou menos assim, 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 assado? Faço. Quando eu fui ver, era de uma banda conhecida. Falei, moço, tá falando Inclusive, piratear a camiseta de uma banda? Eu vivo disso, eu sei o quanto cada peça vendida vale para o cara ir lá fazer um ensaio, para o cara ir lá fazer uma tour, saca? Tipo, e e aí as pessoas vêm nessa, é verdade. Eu acho que as piratarias são as melhores. Ou então, às vezes, acontece muito comigo do trabalho de confundir serigrafia com sublimação ou transfer, né? São técnicas diferentes. Então, a pessoa fala, você vai smart para mim? Aí eu já falo, deixa eu ver a história da arte, né? Até a arte chegar. Aí você vai ver aqueles personalizados que são com prensa e tudo mais. Não tem como. Eu falo, dá para fazer? Dá. Mas aí vai tinta, vai isso, vai aquilo outro. E para esse tipo de trabalho, eu acho melhor você procurar tal pessoa. Eu já tenho da minha rede, né, quem indicar também. Eu falo, olha, faça com fulana ou com ciclano. Eu sempre tenho quem, sabe, repassar também. Eu não faço trabalho, mas tem quem faça. E no ano passado também uma moça entrou em contato. Essa daí ela foi muito maravilhosa, assim. Ela mandou uma arte e aí eu sempre vou pesquisando, porque agora eu pesquiso as imagens que as pessoas mandam para ver se aquela imagem não está indo por aí. E aí uma moça mandou, eu fiz o orçamento e aí era uma camiseta, ela só queria uma unidade assim, e atrás estava produção. Aí eu achei aquilo tão estranho, né, que eu falei, mas gente, pode ser que ela é uma empreendedora e só ela vai trabalhar, né? E aí eu descobri que ela queria falsificar uma camiseta de um evento para entrar numa área VIP. Do tipo. E aí eu falei, cara, isso é muito genial. Não fiz, porque eu falei, não vai rolar, porque depois você vai ser presa, eu vou ser preso junto com você, não vai rolar, mas ela estava desesperada, ela falsificou todo o kit, assim, convite, tudo, e só faltava a camiseta para ela chegar lá no lugar e entrar nas áreas, para ela queria abraçar os artistas e tal. Essa foi audaciosa, né? Às vezes, depois eu não perguntei se ela conseguiu ou não, porque eu bloqueio essas pessoas depois no WhatsApp e tudo, mas eu fiquei curioso para saber se ela foi para a delegacia, se ela tem foto com o artista. Não tive mais notícias. Altas histórias, hein? Nossa, bacana. Assim, apesar do cunho, né, das histórias, é interessante ver que tem muita coisa que acontece, né? Enfim, na área profissional de vocês, né? E aqui, ó, só, enfim, vou mostrar os demais comentários que a gente teve aqui no Facebook. A Paula complementou, falando maravilha, vamos em frente, valorizando o artesanal feito à mão. O Caio Margonari colocou Mestre Alcides. Aí, O Caio, ele foi meu pessoal, aluno também. e aqui eu acho que tem uma próxima pergunta que acho que chega num ponto que a gente tinha conversado, né, nos A bastidores da Jana, nossa live. Janaína Pereira colocou aqui uma pergunta que depois eu já vou, enfim, mesclar com uma minha, que a gente já tinha conversado de falar sobre, que é: como vocês veem o mercado gráfico artesanal como militância, principalmente mediante o cenário político brasileiro? Parabéns pela live, conheço o trabalho incrível do Alcides e Carol agora
quero as camisetas infantis porque tem um nenê que é antifascista, olha só. Sim, Muito Helena. legal ter esses contatos. E aí, tipo, pegando o gancho dessa pergunta da Janaína, eu queria que vocês falassem um pouquinho de como relacionar o trabalho das artes gráficas, né, da serigrafia com essa parte social. Porque a gente já tem, né, esse histórico, como vocês estão trazendo, né, da desvalorização, né, do trabalho e tal, e como vocês se unem às causas, né, esse cunho político que ela traz na pergunta, como vocês conseguem relacionar com o movimento, né, o movimento negro, o movimento LGBT, feminista, causas sociais, e ainda assim se pautar enquanto pessoas profissionais que estão aí também para ganhar dinheiro, né? Fazer a sua militância, mas também se colocar enquanto profissional. Como é que vocês enxergam toda essa questão? Carol, deixa eu só mandar um beijo para Jana. Janaína é uma. Gente, vocês precisam conhecer Janaína, é uma pessoa incrível. Mãe da Helena. Linda. Desculpa, Carol. Helena Antifa. Helena Pode Antifa. falar. Você quer responder uma parte primeiro? Não, é porque você nessa área das camisetas infantis, né, você já está mais inteirada aí. Eu acho que é como um todo, né? Eu fui atrás do curso do Alcides e ele sabe bem que eu queria ter camisetas que na época não tinham. Em 2015 eram raros ter camisetas com cunho político explícito, né? Então, eram coisas que eu tinha, eu também queria fazer camisetas ligadas ao ska, e hoje em dia eu faço dos camundongos, né, que é a maior honra, né? Eu não existia camisetas que eu queria, assim, criei arte, criei as coisas assim, então é muito importante, e eu acho que é um mercado que cresceu muito, né, esse posicionamento político através das imagens. Eu fiquei realmente mais conhecida aqui em Floripa depois que eu me ofereci a fazer, né? Não, nem ainda lucrei horrores, mas tipo, fiz o corre todo das camisetas. Sou mulher e só voto em quem me respeita nas últimas eleições presidenciais. Gente, eu não sei quantas camisetas. É sério, sabe quando você perde as contas? Eu não sei quantas camisetas eu produzia, porque eu produzia e entregava, produzia e entregava. Eu sei que para uma cidade do tamanho da que eu moro hoje em dia, eu fiz mais de 100 camisetas. Era muito legal você ver na rua a camiseta, né? Tinha uma arte, né, na época, para essa marcha. E aí a minha eu dei uma modificada para saber qual era a minha camiseta circulando, né? Eu tenho essa vaidade, gente. Eu amo ver minhas roupas circulando, principalmente de gente que eu não conheço. Assim, você passar no lugar e falar, caramba, olha aquela pessoa, saca? Chegou nesse ponto. Ou então pessoas que eu não conheço, ou não tem nenhum vínculo comigo, estarem comprando, porque a maior parte é do meio, né? Do meio de banda, do meio de show, então eu acabo conhecendo muitas pessoas que acabam comprando, e é muito legal quando a gente vê isso. Então, é isso. E aí eu fui fazer o Lute Como Uma Mulher, também. Eu criei o Vidas Negras Importam há 2 anos atrás, e infelizmente é algo que ainda está se usando, né? É muito triste a gente ouvir ainda sobre quantas vidas negras são perdidas diariamente. Eu tenho também muito ligadas ao antifascismo, né? Que é o Love Beer Hate Fascism. Tem muitas coisas, todos os gatos. Eu tenho uma também ligada que é o gato, né? Todos os gatos são antifascistas, não são homofóbicos, não têm controle de Estado e tudo mais, sabe? Então, é o quanto que tudo isso é importante e o quanto isso eu vi crescer, porque de 2015 para cá, eu vejo isso é muito legal, a gente vê muito mais assim na rua. Chega um tempo que as pessoas, né, principalmente nesse estado maravilhoso que eu moro, tenham medo, assim, eu falo que, tipo, não precisa ter medo de você colocar teu posicionamento, sabe? É importante a gente marcar nosso espaço, é importante a gente dizer o nosso posicionamento, o que perca uma venda, o que perca alguma outra, mas para mim é muito importante ter esse posicionamento que eu não vou lidar com nada que seja relacionado a isso, né, e pirataria também não, gente, por favor, né, e assim, o quanto que é importante essa nossa militância dentro do nosso trabalho, porque o meu trabalho, ele não seria meu trabalho se ele fosse algo neutro, né, porque não existe neutralidade.
E E acho sabe que que o é Ossix pode contar sobre algumas coisas que ele já trabalhou, que eu gosto daquela, a história das Ocupas e dessas coisas é o que eu mais gosto, né? Que a gente também foi numa Ocupa junto, né? Na época dos secundaristas. sim, eu e a Carol fomos uma ocupação lá em 2016, né, Carol? Talvez 2015. 2015. E aí, uma coisa que eu acho bem legal, né, só para complementar aqui da fala da Janaína, é que, gente, ser criança hoje, em 2021, claro que é muito melhor do que ser criança nos anos 90, como eu fui, porque, porque imagina, né, uma criança com cabelo black na escola, todo mundo zoava, falava, né, ah, é o cabelo dele, isso, aquilo. Então, qualquer criança que não estava dentro daquele padrão, enfim, uma criança que todo mundo pegava no pé, falava um monte. E aí, hoje em dia, você, além de ter todas essas questões em pauta, uma criança ter a oportunidade de ir para a escola, né, para o parque, para o grupinho de amigos, com uma camiseta dessa, antifascista, já é, eu acho isso tão maravilhoso, assim. E aí a Carol fez umas camisetas infantis que eu acho incríveis, mas eu agora me conectei mais com o público infantil, porque tem um neném na minha família que chegou recentemente, um sobrinho, e aí eu comecei a procurar e eu vi que realmente algumas marcas começaram a trazer essas questões, mas eu também acho que é um mercado que ainda precisa crescer mais. Assim. Eu acho que as Helenas, os Levis que estão chegando aí, eles já têm que crescer no ritmo de falar, não, meu cabelo é lindo, meu corpo é lindo, você que lute se você acha que não é. E aí eu acho que as crianças já estão questionando muitas coisas e, sem a menor dúvida, eu acho que o mercado de camisetas, por exemplo, políticas, para o mercado pro infantil, eu acho que é uma das coisas que mais vai crescer assim, nos próximos anos. E é isso, né? Eu acho. Não, desculpa. Pode continuar. Não, e eu acho que é isso, né? A gente tem que ser. Eu acho que nós temos que ser o nosso primeiro cliente. Então a gente faz nada mais do que as coisas que a gente acredita. Então, eu Sim, jamais faria algo que não fosse com ligado a certeza. essas questões. A Carol também, eu acho que, inclusive, essa questão, né, de optar em não participar de feiras, que a Carol tem, a opção que eu tenho, mesmo em meses que o faturamento não está legal na pandemia, não fazer arte para evento que vai aglomerar. Eu acho que esses posicionamentos, além de eles serem muito coerentes com as coisas que nós publicamos, com as coisas que nós fazemos, eu também vejo como o consumo, né? Ele é um ato muito, acho que o ato mais político hoje em dia é o consumo. E aí eu acho que as pessoas estão muito conectadas com marcas, independentemente se é um pequeno empreendedor, se é uma grande empresa, as pessoas estão muito atentas a marcas que não só representem essas pessoas numa estampa, mas que tenham atitudes também que essas pessoas falam, olha, que legal essa marca, depois da pandemia eu vou continuar, porque eu como consumidor faço isso. Tem muita marca grande e pequena que eu já eliminei da minha vida na pandemia e eu não quero nem passar na calçada quando isso tudo passar. Então, eu acho importante a gente, como empreendedor, ter esse posicionamento não só nas estampas, né, que a gente faz, mas também na nossa política de trabalho no dia a dia. Assim. Eu acho que é muito importante isso que vocês trazem, porque a gente está vivendo, né, e presenciando as mudanças, assim, acontecendo em larga escala, né, em todos os países, em todos os contextos, a gente vê ebulições sociais acontecendo, e parece que a arte, né, a serigrafia é uma forma de expressar tudo isso, né, e de bater no Sim. peito e, né, tipo, mostrar o seu orgulho pela sua luta, pela sua causa, né, e ver isso nas crianças alimenta uma esperança muito grande na gente, né, muito Ah, bonito ver. E e vocês só têm uma esse papel observação, fundamental, né? sim, e só uma observação que é o seguinte, eu acho que a militância ela está virando aos poucos um comércio, uma indústria. Eu fico um pouco muito preocupado com isso também, por oportunistas que estão se aproximando
Então, eu acho que é importante também ficar muito atento, porque tem algumas marcas que eu vejo por aí que está fazendo estampas super progressistas, mas incentivando a aglomeração desnecessária, né? Então, eu acho que é necessário, além de gostar de um trabalho, ficar atento nas atitudes de alguns empreendedores aí, porque eu vejo que tem muita gente com um olhar um pouco ou bastante até oportunista em relação a isso, né? E a gente precisa ter esse cuidado de não fazer isso virar um comércio que vai faturar muito e ainda acabar agindo contra nós lá na frente. Então, acho que a gente precisa, a militância é fundamental, mas a gente precisa também ficar atento com algumas ciladas, que eu já estou vendo aí no meio do caminho. É ter o É olhar só, atento e sim incentivar as pessoas certas, né? só um Sim, comentário bem importante do que a Alcides falou sobre marcas. Comprar do pequeno, comprar do pequeno, sabe? Tipo, não é comprar de uma marca que fala compre do pequeno, porque eu estou vendendo a arte de um artista. Aquilo ali já não é mais pequeno. Uma marca que ganha muito em cima de desenhos produzidos por artistas já não é mais pequeno. E aí eu vejo, tem bastante gente que eu conheço que acaba indo, né, nessas coisas, aí eu falo, não, vamos conversar, vamos dar um jeito, vamos estampar, né, eu nem contei, eu faço parceria com tatuadora, minha tatuadora tem estampa comigo, sabe, vamos fazer algumas outras formas, né, porque como que vai vender tatuagem nessa época, agora já acabou voltando tudo mais, né, mas é isso, comprar do pequeno é realmente o pequeno, cuidado com marcas que estão aí, vendendo, ganhando em cima dos outros, sabe. E, tipo, você não sabe, uma coisa que até tinha comentado, que não é, acho que tempo de falar, é o quem é que faz tuas roupas, quem é que faz tua arte, né, que teve lá. Então, é ligar tudo isso também, você saber a forma de trabalho que está sendo carregada sobre a sua roupa, né, assim, tipo, quem é que está produzindo aquilo, da onde que veio as suas roupas, né, que é o Fashion Revolution traz muito disso, que é algo que eu acabei estudando, né, que aí a gente vai misturando tudo na vida, né, eu faço pedagogia e eu estudo educação e trabalho na indústria criativa da moda. Então, acaba misturando todo o leque. Então, a gente pensar nisso também, sabe? O quanto sim, empresas vão em cima disso, né? A questão é conscientização, né? De, enfim, consciência de classe, né? Enfim, entender os contextos e saber a quem direcionar tudo isso, né? E a propriedade que tem em cada, né? Quem está fazendo, quem está produzindo, né? E tudo mais. Só então para a gente partir para os finalmentes aqui, colocar mais um comentário aqui na tela. Glória Barbosa, Carol, Mito Uhum. e a Janaína também mito fez no bom mais. sentido da palavra, hein? Ai, né? Por Pelo amor! favor, Não, olha lá. agora é cliente minha e tocar comigo num bloco com posicionamento político só de mulheres aqui em Floripa, que chama Cores J&D. Incrível. Não vamos tocar no carnaval, porque não é hora de estar tocando, nem fazer carnaval, mas é uma rede de apoio, uma rede de mulheres fabuloso, assim, a gente toca em mais de 100 mulheres, vamos dizer que for para a gente falar sobre mulheres, empoderamento, podem me chamar que eu vou contar sobre esse bloco maravilhoso. Com E, certeza. e o mito dela não é daquele mito, pelo amor de Deus. Pelo É amor de Deus, hein, sobre Carol? ressignificar as palavras, né? E se apropriar, né? De uma maneira melhor. Ai, E Sim. também a Janaína, que colocou Alcide, A sempre Jana mega querida. saudades, amiga. Obrigado pelas palavras. Então, acho que agora eu queria deixar só vocês, né, bem rapidinho, porque a gente já estourou nosso tempo, mas, enfim, umas considerações finais e a gente já encerra, beleza? Vai lá, aí eu sim. Carol. Eu Não, pode ir. Eu vou agradecer esse bate-papo, muito bom. Eu gosto muito, sabe, dessa forma de compartilhar. Era algo que a gente não pensava antes, né? Era a pandemia, juntar pessoas assim de longe, mas agora a gente pode fazer isso. E eu acho que é legal, muito, muito legal a gente continuar mantendo, né? No sentido de não estar tão próximo fisicamente, mas de outras formas. Ela trouxe isso, né? O momento Carol Copo meio cheio. E agradecer muito pelo convite, sobre o espaço, sobre essa partilha, né, com uma pessoa tão querida que, né, foi realmente meu professor, meu mestre, que eu sigo os passos Ah, dele até e muito hoje ela faz bacana, melhor do que eu. né? Faz sim.
E aí é isso, agradecer vocês por toda essa troca bem gostosa, bem leve, para a gente falar sobre muita coisa que é muito importante, né? Sim, eu também quero agradecer Ramone. Ramone sempre uma pessoa muito especial. Carol também, também muito especial. E é isso, né? A gente está no meio dessa tragédia. Eu não tenho outra palavra para definir esse momento como uma tragédia, mas eu acho que somos sobreviventes em todos os aspectos, né? E estamos aí um dia de cada vez, fazendo o nosso trabalho. E eu quero falar para as pessoas isso, né? Valorizem o pequeno produtor, procura, né? Acho que é aquele recado de sempre. Vai fazer as suas compras do mês, ao invés de ir no supermercado de uma super rede. Tenta priorizar o mercadinho do bairro, o comércio pequeno, comprar coisas de produtores menores, de marcas independentes. Né? Eu acho que a gente, dessa maneira, vai conseguir equilibrar as coisas e fazer com que essa tragédia passe de uma forma que não traga mais danos para nossas vidas do que já trouxe, né? Então, acho que quero agradecer muito, Ramon e todos que estiveram aqui. Eu não vi os comentários, mas Jana, Caio. E é isso, né, gente? Valorizem os pequenos produtores, que é uma parte muito importante da economia. Perfeito, gente. Muito obrigado mesmo pela. Oi? Agradecer os comentários e as Ah, perguntas, né? sim. O Fernando também de um outro coletivo que eu faço parte, foi maravilhosa a pergunta dele, que é do Escataplá, que é um coletivo de música. E é isso, muito obrigada por tudo. Sim, então, e lembrando que essa live vai ficar salva aqui no perfil da Sampa, Sim, então depois vocês podem entrar e responder os comentários. Inclusive, queria fazer um pedido aqui para vocês, para deixarem nos comentários também as suas redes sociais. Pessoas que estão sim, nos, que vão nos ver dessa live gravada, acessem as redes sociais, né, do Alcides e da Carol, fortaleçam esses, né, pequenos empreendedores, pessoas que estão trabalhando assim com arte, que estão fazendo o seu trampo aí de uma maneira super consciente, né, levando sua mensagem, suas lutas, e enfim, né, fomentando essa responsabilidade social e tudo mais. E enfim, agradeço muito a disponibilidade de vocês, o tempo. Gostei muito, para mim foi um grande prazer ter vocês aqui, compartilhando para nós todas também. as. Então é isso, gente. Muito obrigado. A gente extrapolou aqui um pouquinho o tempo, mas acho que foi por uma boa, uma ótima causa. Então Sim. é isso. Até mais. Na próxima semana a gente está aqui com novos temas. Sigam a The Sampa, sigam o CIEDES nas redes sociais. E é isso. Muito obrigado. Boa tarde a todas, todos e todes. Tchau,